Olá, seja bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal Cego à Nascença. Hoje eu irei falar da Idade Antiga e épocas históricas. A pré-história corresponde a um período da história que acontece a invenção da escrita, desde o começo dos tempos históricos registrado até aproximadamente em 3500 antes do Salvador, que é estudada pela antropologia, arqueologia e paleontologia. Também pode ser contextualizada para um determinado povo ou nação, como o período da história desse povo ou nação sobre a qual não há documentos escritos. Assim, no Egito, a pré-história terminou aproximadamente em 3500 antes do Salvador. Embora algumas culturas da Idade da Pedra tenham coexistido com a civilização após essa data, e algumas tribos agrafas ainda existam em locais remotos. A Idade da Pedra é um período histórico durante o qual os seres humanos criaram ferramentas de pedra, sendo a tecnologia mais avançada da época então. Os ossos e os outros materiais também foram utilizados: cornos, cestos, cordas e couro. Mas a pedra, em particular, diversas rochas como sílex, quartzo, quartzito, obsidiana, foi utilizada para fabricar ferramentas e armas de corte ou percussão. Contudo, esta é uma circunstância necessária, mas insuficiente para a definição desse período, já que nele tiveram lugar fenômenos fundamentais para o ser humano, quanto à aquisição tecnológica, fogo, ferramenta, materiais, roupas e etc. A evolução social e as mudanças do clima, o deslocamento do ser humano por todo o mundo habitável, desde o seu berço africano, e a revolução econômica, desde o sistema caçador-coletor até o sistema parcialmente produtor, entre outras coisas. O tempo que se abrange a Idade da Pedra é disputado e variável, segundo a região em questão. Por exemplo, a escavação mostraram que em certos lugares como Grã-Bretanha se vivia na Idade da Pedra. Em outros, como Roma, Egito e China, já se usavam os metais e conhecia-se a escrita, sinais, símbolos, tecnologia e comunicação. Alguns grupos humanos nunca desenvolveram a tecnologia do metal fundido e, portanto, ficaram numa idade de pedra, até encontrarem com culturas tecnologicamente mais desenvolvidas. Em geral, acredita-se que esse período começou na África e faz 2,5 milhões de anos, com a aparição da primeira ferramenta humana ou pré-humana. A esse período seguiu-se o Calcolítico, ou Idade do Cobre, e, sobretudo, a Idade do Bronze, durante a qual as ferramentas desta liga chegaram a ser comuns. Essa transição ocorreu entre 6.000 a 2.500 antes do Salvador. Na Idade Moderna ocorreu a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos e o término com a Revolução Francesa em 14 de julho de 1789. Apesar da queda de Constantinopla ser o evento mais aceito, não é o único. Tem sido proposta de outras datas para o início desse período, como a conquista de Celtas pelos portugueses em 1415 e a viagem de Cristóvão Colombo ao continente americano em 1492, ou a viagem à Índia de Vasco da Gama em 1498. O início da Idade Contemporânea foi bastante marcado pela corrente filosófica iluminista, que elevava a importância da razão, que havia sentimento de que a ciência iam sempre descobrindo novas soluções para os problemas humanos, e que a civilização humana progredia a cada ano
com os novos conhecimentos adquiridos. A história em geral é um período que se estende desde a invenção até a queda do Império Romano no Ocidente, em 476. Embora os critérios da invenção da escrita entre o fim da pré-história e o começo da história, propriamente dita, seja o mais comum. Estudiosos que dão a ênfase à importância da cultura material das sociedades têm procurado repensar essa divisão mais recente. Também não há entre historiadores um verdadeiro consenso sobre quando se deu o verdadeiro fim do Império Romano e o início da Idade Média, por considerarem que os processos sociais e econômicos que não podem ser datados com a mesma precisão dos fatos políticos. Se repensarmos nos critérios que definem a antiguidade no resto do mundo, é possível pensar em outros critérios e datas. No caso da Europa e do Oriente mais próximo, diversos povos desenvolveram na Idade Antiga. Os sumérios na Mesopotâmia foram a civilização que originou a escrita e a urbanização, e ao mesmo tempo em que seguia a civilização egípcia. Depois disso, já no primeiro milênio, os persas foram os primeiros a construir um grande império, que foi posteriormente conquistado por Alexandre o Grande, e as civilizações clássicas da Grécia e Roma são consideradas as maiores formadoras da civilização ocidental atual. Destacaram-se também os hebreus, primeira civilização monoteísta, os fenícios, senhores do mar e do comércio, inventores do alfabeto, além dos celtas, etruscos e outros. Na América pode-se considerar como Idade Antiga a época pré-colombiana, onde surgiram as avançadas civilizações dos astecas, maias e incas. Porém, alguns estudiosos consideram-se que outras regiões, como no que hoje constitui a maior parte do território do Brasil, boa parte dos povos ameríndios, ainda não havia constituído similar nível de complexidade social, e a classificação da pré-história para essas sociedades seria mais correta. Na China, a Idade Antiga termina por volta de 200 anos antes do Salvador, com o surgimento da dinastia Qin, enquanto no Japão é apenas a partir do fim do período Yuan, em 1185 depois do Salvador, que podemos falar em início da Idade Média japonesa. Algumas religiões que ainda existem no mundo moderno tiveram origem nessa época, entre elas o cristianismo, o budismo, o confucionismo e o judaísmo. Obrigado a todos por mais uma vez assistir esse vídeo. Não fiquem só nas minhas palavras, pesquisem e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Canal Cego a Nascença.